Continuamos então, né? Nós estamos falando de recursos humanos, estamos falando das competências, né? As competências organizacionais são como um portfólio de recursos que a empresa oferece, em visão da concorrência ativa e da rapidez com que ocorrem as mudanças corporativas. Grande parte dos conhecimentos e experiências compartilhadas em uma empresa passam a formar a sua cultura organizacional, participando de sua rotina e se enraizando na missão, visão e valores da corporação. Ou seja, cada empresa tem a sua cultura, né? Então, a sua cultura organizacional é de cada empresa. As competências organizacionais básicas também são chamadas de fatores de qualificação. As competências organizacionais básicas são os pré-requisitos para uma corporação se manter ativa no mercado, né? Ou seja, no mercado de trabalho. Por exemplo, para uma loja de roupas, ter uma boa localização e um bom atendimento são imprescindíveis para que ela se mantenha funcionando. Ou seja, esse é um exemplo, né, da loja de roupa, mas qualquer outra empresa ou outra organização tem que ter essas competências organizacionais, né, para manter uma cultura organizacional da empresa. As competências organizacionais essenciais. As competências organizacionais essenciais, também chamadas de core competências, são os fatores de diferenciação que tornam uma empresa única no mercado. Essas competências organizacionais precisam gerar valor para seus clientes, auxiliar a empresa a acessar diversos mercados e ser de difícil imitação. Ou seja, é uma empresa, quando ela tem essas competências organizacionais essenciais, ela tem como ser única, né? E ninguém vai conseguir imitar ela nessa organização da empresa. Mapeamento de competências. Esse mapeamento consiste em identificar todas as competências organizacionais que a empresa precisa desenvolver, também conhecida como competências necessárias para alcançar seus objetivos estratégicos. A gestão por competências inclui o uso de 4 ferramentas para realizar o mapeamento de competências. São elas: pesquisa, observação, análise e descrição. A pesquisa. A pesquisa tem como objetivo de coletar os dados para iniciar os trabalhos. Ela pode ser documental, que é a análise dos documentos, ou objetiva, que é questionários de múltipla escolha. A observação. Ela proporciona uma imersão no ambiente da empresa a fim de entender melhor o clima organizacional e capturar detalhes que muitas vezes não são ditos. Já a análise consiste em interpretar os dados coletados na pesquisa e na observação e transformá-lo em informação útil com significado. E por fim, na descrição, elaboramos uma lista de competências para cada cargo da organização e explicamos cada uma delas de forma detalhada. A administração de recursos humanos tem as funções básicas: o planejamento de RH,
as relações interpessoais, o treinamento e desenvolvimento e a motivação. Então, são essas as funções básicas, né, desse fator de RH. O planejamento de RH é um processo pelo qual a empresa se assegura que as quantidades e tipo de certos recursos humanos estejam disponíveis nos lugares e momentos apropriados, desempenhando as tarefas para as quais eles são economicamente mais úteis. A relação interpessoal é a técnica que vem como consequência, ou seja, é mais fácil um indivíduo que se relaciona bem com os colegas aprender com facilidade do que um indivíduo isolado dos demais, como era na administração científica. Ou seja, quem tem uma boa relação interpessoal fica um pouco mais fácil dela, né, aprender aquela cultura da empresa. O desenvolvimento é fornecer ao empregado melhores conhecimentos, habilidades e atitudes, para que não se dissocie das inovações em relação ao seu campo de atividade e das profundas mutações do mundo. As estratégias das empresas, quanto ao treinamento, estão diretamente ligadas às suas estratégias de recrutamento e seleção. As empresas têm diferentes opções estratégicas para o desenvolvimento de executivos. A decisão entre programas de desenvolvimento formais ou informais, programas de desenvolvimento extensos ou limitados, a formação de habilidades ou identificação e a contratação externa de habilidades. A administração de recursos humanos tradicional tem como uma de suas principais preocupações a motivação do indivíduo na organização como ponto de partida. Então, a administração de recursos humanos tradicional tem como uma das suas principais preocupações a motivação do indivíduo na organização como um ponto de partida da integração e a produtividade da força de trabalho, sendo analisado a nível global e não como uma simples manifestação de personalidade. Cargos e salários. Descrever um cargo consiste em enumerar todas as tarefas e responsabilidades atribuídas ao seu ocupante. Vale ressaltar que quando vamos descrever um cargo, não podemos levar em consideração a pessoa que ocupa atualmente, e sim que esse cargo deve realizar e quais são as suas atribuições. Ou seja, se você vai procurar um candidato novo para determinada vaga, você não vai descrever aquela pessoa que está naquele cargo. Você vai colocar o que ela vai ter que fazer, né? O que ela vai ter que realizar, quais vão ser as atribuições dela. Os salários é um conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer, ou seja, manter estrutura de salários equitativas e justos na organização. Em uma organização, cada cargo tem o seu valor individual. Outro fator importante é que seja baseado em um sistema lógico de comparações internas e externas dos cargos e de seus respectivos salários. Ou seja, então esse cargo tem que ter, por exemplo, como é a mesma função dentro da empresa, né? Então não precisa ter salários diferentes, né? E comparar também, porque se eu sou um auxiliar administrativo, por exemplo, dentro de uma organização de uma empresa, comparar o meu salário com o salário de fora, né? Ou
com os de dentro. Então tem que ter um sistema lógico para mim ter uma comparação sobre o salário que eu recebo.